Porque não só o tempo de desenvolvimento aumentou, a gente vê também equalizar aí, equalizar não, mas ver o aumento do custo do desenvolvimento, né? Essa coisa do Homem-Aranha ter custado quase 300 milhões de dólares, o que Isso é é loucura. uma loucura, pô. É uma loucura esses números mostrados. E o jogo do Homem-Aranha nem é tão grande assim, pra ter sido tão caro. Não é desse mesmo. jeito. É Não muito é legal, ótimo, amei todos os jogos do Homem-Aranha, mas 300 milhões de dólares, gente, é uma coisa de maluco. E é doido, né? Porque a indústria que mais sofre pressão pra entregar o jogo logo é a que mais demora pra fazer. É Que verdade. são as dos AAA, que eles precisam fabricar esses jogos pra conseguir fazer a roda deles girarem. E a gente vê, e como a gente falou aqui, né? Os motivos para os jogos demorarem tanto é multifatorial. Ele é enorme, tem muitos motivos pra isso. E aquela coisa, quanto mais gente você tem trabalhando também, também é uma questão de gestão. Sim. Porque, porra, você começa a expandir os seus estúdios, essas empresas viram grandes conglomerados, é muito mais difícil de gerir tudo, é muito mais difícil de ter eficiência, sabe? A questão da eficiência ela é muito relevante aqui. O Tim Sherry, o que tá fazendo o Silk Song, eles falaram que demorou tanto tempo porque eles estavam, abre aspas pro Tim Sherry, se divertindo demais fazendo o jogo, querendo botar mais coisa nele. Isso aí como é que é, o Fênix? O quê? Lightning in the Bottle. Lightning in the Bottle. Isso. É só eles que Só podem ele que acontece fazer isso. É uma coisa que não vai. É muito difícil acontecer de novo. Eles E a têm esse galera tá brincando privilégio. que não é Development Hell, é Development Heaven. Heaven, exatamente. sim, sim. Desenvolvimento. O seu desenvolvimento. O dinheiro é infinito, né? E no caso deles é uma coisa muito específica, porque a gente viu de jogo que tava há anos e anos de desenvolvimento e foi cancelado. O que eu concordo, ainda lançou. Lançou e não durou nada. Uhum. Mas tem jogo que simplesmente a Microsoft cancelou um monte de jogo. esse Teve ano aí. agora a gente viu gameplay até dele. Qual que foi? Perfect Dark? A gente viu gameplay dele, aquele cancelado. trailer lindo. E aí, Pois é. cancelado. Isso entra no que você falou aí, de que, demora muito pra fazer. Você não sabe se ele vai sair datado quando lançar. E quando isso começa a virar um risco, porque é mais tempo, custa mais, eu acho que começa a ficar engessada a indústria também, sabe? Tipo, a gente não pode errar nesse próximo. O que o público quer? Vamos fazer pesquisa. Dispara o que o marketing acha. Aí Uhum. começa a ficar engessado, né? E eu acho que é uma armadilha isso, inclusive. Porque nessa de seguir tendência, de buscar parâmetros que o público Uhum. gosta, você não tem um Clair Obscure, sabe? Sim. Você não tem Blueprints. espaço, um blueprint. Um negócio Baldur's Gate. original, né? Que você Barato. faz. E muitas vezes a gente vê que esses jogos aí são os jogos que os caras fazem pra eles, né? Porque eles amam videogames, eles querem fazer aquele jogo. O Balatro é muito isso, né? A gente até falou, o cara fazia jogo por diversão pros amigos. E aí, eventualmente, um dos jogos que ele fez é o Balatro, que é incrível. Aham. Então, acontece, né? E assim, a grande indústria dos games, né, faz um tempo, agora que eles estão falando isso, não, pô, será que é melhor a gente fazer um jogo menor, que não custe tanto, ou o quê? Mas o jogo tem que ser bom, né? O problema que a gente tem na indústria, principalmente ocidental, é a grande falta de convicção. Eles não têm convicção do que eles estão fazendo mais. Por isso que a gente lançaram já 8 The Last of Us, pô, sabe? verdade. Sendo que só tem 2 jogos, né? Os caras não têm convicção, eles morrem de medo, sabe? Então, eles não acreditam no próprio negócio que eles... Porque assim, como é que você vai chegar pra empresa que você é dona e falar, pô, me dá aí 200 milhões pra fazer um jogo, um negócio que você não tem convicção? E é isso que a gente tá vendo. O Esquadrão Suicida, um ótimo exemplo disso aí. Demorou 7, 8 anos pra ser desenvolvido. Não é falado isso, mas a percepção de todo mundo e das informações internas é que a Rocksteady não queria fazer esse jogo. Aí fica difícil depois. Aí como é que você quer que funcione? Esse é mais um ponto, né? Que não é sempre o dev que apita no que ele quer fazer ali. Sim. Sempre tem alguém por cima, às vezes... Sempre. Não sei, né, gente? Eu não faço ideia de como funciona esse mundo corporativo, mas o que a gente imagina é que vem um engravatado ali e fala assim, olha, esse aqui, ó, dá mais 5. Ó, esse aqui acrescenta tal negócio de live service que esse daí, pelo visto, dá dinheiro. Aí é assim, pô. O Dragon Age Dreadwolf foi assim, que virou... Como que é o nome? Veilguard. Veilguard. Não, é tão pior O que Dreadwolf é muito bom, né? Era melhor. Mó Muito legal. bom. Mas a gente viu que o Jason Schreier escutou uma matéria falando sobre o desenvolvimento desse jogo, de que ele começou de um jeito, começou a ser rebotado como live service, aí voltaram atrás, não, isso aqui vai ficar uma bosta, mas mantiveram parte dessa estrutura, e aí fica essa... Ele foi anunciado em 2018. Foi 2018, 17, foi numa TGA. Ele também... O Dreadwolf? É. Nossa, não Faz sabia muito que era tempo. Ele tanto também teve um tempo assim. desenvolvimento gigantesco. E faz parte disso, desses reboots internos. Tem rolado muito disso, né? Reboot interno. É uma coisa que a gente ouve direto. Não, o projeto foi rebutado. E aí, além Mas de isso você... aconteceu com o Metroid Prime Metroid, 4, né? exato. Uhum. Mas aí é o exemplo de uma empresa que faz bem feito. Exato. Porque, assim, o jogo não lançou, né? A gente Claro. não sabe.
Mas o que eu joguei parece que ele tá muito fiel ao que se espera da série, entendeu? Então eu acho que eles tomaram esse cuidado, por isso que eles fizeram o... Esse foi um caso de que saiu a Bandai, que tava fazendo, e voltou a Retro Studios, que fez o 1 ao 3, né, que a galera confia. Mas o Dreadwolf, ele teve... Aí, você rebuta... Assim, o jogo começa a ser desenvolvido em 2016. Em 2018, você rebuta. Aí você começa a fazer outra coisa, aí já começa a ter outras ideias, sai as cabeças-chave do estúdio. Tem isso aí também. já não tem a gestão, a visão unificada do que era aquilo, que nunca foi, né? Já foi editado pela empresa. E aí começa a virar uma bagunça. Eles têm 4, 5 estúdios trabalhando naquilo. Imagina você tá trabalhando com um estúdio em Taiwan que tá fazendo o sistema de menu. Aí o cara, pra fazer o que ele precisa implementar aqui, ele precisa daquele sistema pronto que tá atrasado. E aí você... Deve ser um inferno gerenciar isso. Quanto maior o negócio, mais vai demorar. Vai aumentando a escala de quanto demora. Essa questão dos múltiplos estúdios é uma delas. O próprio Kojima já falou, o cara do Claro Obscuro falaram isso, cara, a gente não quer aumentar muito a nossa equipe, senão a gente perde o controle. A gente, e estando aqui, a gente conseguindo visualizar como tá o nosso jogo, faz negócio, porque o próprio Kojima fez um jogo que, o Death Stranding 2, com um nível gráfico nunca tinha visto no console, pelo menos na minha opinião. E foram... O Death Stranding 1 saiu o quê? 20, né? Acho que foi 2020. 2019. 2019 e tal. Finalzinho. E agora 2025. Foram aí 6 anos, mas assim, não é 6 anos de desenvolvimento. É 6 anos do lançamento do jogo anterior. Fora que inventou pandemia. Ainda teve pandemia. E tem pelo menos o Odin em produção. Então o time, em algum momento, tá dividido, né? Exato. Porque o estúdio tá no Japão, mas muita coisa tem nos Estados Unidos e tal. Então, assim, a Rockstar, a gente sabe, pela informação que foi passada lá atrás, é que o Red Dead 2 teve envolvimento de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Nossa, mas isso contando os dubladores? Não lembro se contando os Porque dubladores. tem muito dublador Tem muito também, dublador, né? sim. Mas, por exemplo, a CD Projekt tem o quê? 400 pessoas. Tem, então, realmente. E tem muito dublador também. E também tem muito dublador. Só que o que acontece? No caso da Rockstar, aí como falando, nada disso, essa questão do tempo e tal, ela é totalmente multifatorial, entende? A Rockstar escolheu, tá? A partir do que ela fez no GTA 3 e foi subindo, escolheu fazer jogos colossais. A gente consegue ver que é uma escolha da Rockstar. O Red Dead 2 é um grande exemplo disso. Muita coisa que tem no Red Dead 2 ali não tem cabimento ter sido feito, mas os caras fizeram, sabe? Reflexo do olho do Arthur, tá ligado? O nível de detalhe de cada coisa nesse jogo é surreal. E, cara... a lente do óculos tem o bifocal, você consegue ver, coisa de louco. Isso é porque os caras quiseram fazer um jogo colossal. E a mesma coisa a gente vai ver no GTA 6. E é por isso que demora tanto. Mas, eu tenho certeza que se o GTA 6 não tivesse farmando com o GTA Online, tinha saído antes. Eu também acho. Porque a empresa dona Take-Two precisa ganhar dinheiro, ela ia querer... ia falar, galera, vamos lá? Aí nem preso, não é tipo assim, não, pega o tempo e o dinheiro do mundo que você precisa aí. Exatamente, a Take-Two não é dessas não, tá?